Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre os seminários do dia de hoje. Eu vou continuar aqui o debate com o Bispo Gel, que a gente estava falando um pouco sobre essa questão de regulamentar um pouco. Hoje, o pastor nos falou que só no Rio de Janeiro existe, pelo que ele lembra, mais de 70 seminários teológicos. Então, assim, tá de qual é qual estou ensinando e, enfim, é bom que existe pelo menos essas associações para dar um critério, ter parâmetros e termos que todos sejam iguais, né? O que não poderia acontecer nos seminários é o que aconteceu com a EBD. Pegar qualquer pessoa e colocar ali para dar aula ali. Infelizmente é isso. Vai pegar um teólogo ali. Ele é formado, ele sabe daquela matéria, ele sabe separar a doutrina da igreja com a matéria a ser dada, ele sabe da vida daquela matéria, ou ele é só a letra morta. Então, existem profissionais que vão se formar para dar aula. Então, a partir do momento que foi legalizado a teologia, então vai ter os teólogos profissionais que vão dar aula. Não é espiritual. Ele é o material, ele é o que ele aprendeu na prática da letra morta. Então, para o aluno seminarista da igreja que vai praticar a sua fé cristã, ele sai dali apenas com o conhecimento da letra. O espiritual tem que se dedicar, tem que se entregar. Existia, e eu creio que ainda existe hoje, alguns professores que eles aplicam o ensinamento do que ele vive, ele sente na alma, ele transmite, é como cantor. A gente vê nesses shows aí, às vezes o jurado diz, você cantou sem a alma, você cantou uma letra bonita, mas você não deu vida a ela. É assim a Bíblia. É bonita quando você dá vida a ela. Quando você rompe a barreira denominacional, porque na igreja A a doutrina é essa, na igreja B a doutrina é aquela. Não, não. O ensino teológico não pode ter essa doutrina. O ensino teológico tem que atingir o que Deus quer para aquela vida. Então, essa mistura de professor de ABD com professor de seminário está, infelizmente, deixando essas perguntas aí, não é sobre qual é o seminário bom. Porque, na verdade, segundo o MEC, você, para ser um professor de teologia a nível de universidade, você tem que ser ou mestrado ou pós-graduado em teologia. Isso aí foi até no início, antes da gente começar o programa, o pastor Juan estava falando um pouco sobre essa questão que é um medo dele disso acontecer nos cursos teológicos. Uma vez que você corre atrás, vai para a chancela do MEC, que de alguma forma também é uma chancela, é um selo de qualidade, de parâmetros de ensino didático e de currículo, porém entra um pouco nisso. Ele vamos dizer assim, às vezes só profissionaliza. Então, se você tem um conhecimento prático da letra, você pode ser um professor. Isso é uma preocupação sua que dilui um pouco? Sim, totalmente, porque a teologia ela é uma ciência missional, ou seja, ela é uma ciência que ela tem uma missão. A pessoa que estuda teologia, ela está se preparando para servir a Deus, seja liderando uma igreja, ou seja, servindo com o seu aprendizado do seminário, seja numa posição de liderança ou numa posição de bastidores. Então, a teologia, como uma ciência missional, ela tem como objetivo a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. E, muitas das vezes, o que acontece é que algumas pessoas que são de persuasão teológica liberal, ou seja, elas não acreditam nos milagres bíblicos, elas não acreditam que a Bíblia é a revelação, é inerrante, muitas vezes duvidam da própria divindade do Senhor Jesus, elas têm alto grau acadêmico e estavam encostadas, e agora com a chancela do MEC nos cursos teológicos, elas têm aí um nicho de mercado. E quando elas vão treinar futuros obreiros para a igreja, elas estão passando exatamente o que o bispo falou, a questão da letra morta, ou seja, uma pessoa que está ensinando sobre um Deus o qual ela não se relaciona, quiçá não conhece. Por outro lado também, existem os conservadores que são crentes, mas que estão ensinando por uma questão política e eles não nutrem paixão. Eu acho muito interessante quando o bispo falou da questão da vida. O ideal é que haja um casamento que é bíblico entre o conhecimento teológico, sim, vamos estudar a Bíblia, vamos nos aprofundar, vamos estudar teologia bíblica e sistemática, vamos conhecer a história
da igreja do pensamento cristão, mas, paralelamente, esse conhecimento nos conduzir a um amor pela santidade de Deus, a um zelo para com o nosso próprio coração e uma paixão por servir o reino, seja ganhando pessoas para Cristo, seja edificando aqueles que já estão no caminho. Uma questão sobre a ingerência do MEC, eu ainda estou em processo de amadurecimento de uma posição, mas não estou dizendo que eu sou contra, mas um problema que se trouxe é que o MEC, ele muitas vezes vem carregado com uma ideologia. E muitas vezes essa ideologia ela é imanentista, ela tem orientações marxistas e muitas vezes ela não dialoga com a liberdade acadêmica. E muitas vezes ela esbarra em questões da teologia que são confessionais, que são transcendentais e que, ao esbarrar com isso, há uma tentativa de transformar o curso de teologia numa ciência da religião, que tem o seu lugar. Eu não sou contra esse aprendizado, mas uma coisa é específica e acadêmica, ciências da religião. O que é antropologia, psicologia, sociologia, com seus métodos próprios, fazem a leitura do fenômeno religioso, vamos colocar dessa forma. Por outro lado, perdão, só fechar o raciocínio, por outro lado, a teologia ela é uma ciência confessional, ou seja, ela parte de uma tradição. Existe a teologia de confissão católica, existe a teologia de confissão evangélica, e dentro da confissão, da tradição evangélica, as mais variadas denominações, e que tem como objetivo formar pastores, missionários, evangelistas, educadores, professores de escola dominical, às vezes um curso mais curto, 2 anos, 1 a 2 vezes por semana, dando uma substância para pessoas que lecionam e servem à igreja. Há uma orientação específica, uma crença na Bíblia como regra de fé e prática, uma crença na pessoa de Jesus como homem Deus, na sua morte substitutiva da cruz, na sua ressurreição, o seu retorno, e como essa mensagem deve contagiar e aquecer o nosso coração. Essa metodologia acadêmica do MEC, ela não separa, ela é igual, ela é nivelada, que é para o engenheiro, que é para o médico, que é para... Então, eu não tem o lado bom e o lado ruim. Tem um lado bom também que dá uma nivelada em muita coisa academicamente que não tem profundidade, né? Então ela meio que nivela e depois... Parece que um lado conceitual não pode ser deixado de ser considerado, né? Porque conceitualmente um curso superior no Brasil registrado ao Ministério da Educação, ele é profissionalizante. E nós defendemos durante toda a história da teologia no Brasil que ser pastor é uma vocação. Então, o maior problema é conceitual. Quando nós nos credenciamos ao Ministério da Educação, nós recebemos a chancela de que teologia passa da categoria de vocação para profissão. E não se pensa nesse aspecto conceitual antes de todos os aspectos regulamentares. Então, essa é uma questão a ser definida porque, ao haver essa regulamentação, no perfil do egresso que se é mencionado, advoga-se que há um determinado nicho de campo de trabalho, porque tem que haver no sentido da regulamentação, não é? Mas a mudança de teologia ela passa de um status profissionalizante, de um status vocacional para um status profissionalizante. Teologicamente, o que as escrituras diriam sobre isso? Isso é que é um ponto nevrálgico central. Quais são as implicações da gente ver isso como uma profissão e não uma vocação? Deixa eu levantar umas perguntas. Uma pergunta muito interessante, na verdade, uma reclamação de um pastor contra a postura de um instituto bíblico. Ele fala que o seguinte, até dando parabéns para o pastor, ele fala que ele sempre manda pessoas, obreiros e pessoas que ele sente que tem um talento, a igreja paga. Então, o curso teológico, institutos, seminários. Só que ele veio fazer aqui, ele falou, André, eu tenho uma reclamação porque enviei algumas pessoas para alguns institutos teológicos e esses ensinam doutrinas comprometidas a um pensamento denominacional. Então, ao invés de
explanar o todo, ele tem uma tendência a escolher uma vertente de um pensamento bíblico. Como é que vocês entendem, como professores de trabalho, como isso deve ser tratado dentro de seminário? Nós sabemos que hoje igrejas estão abrindo seminários que são totalmente comprometidos com a ideologia daquela igreja. Nada de errado com isso, porque às vezes um pastor vem de fora, de onde você veio? Então, olha, passa aqui por uma reciclagem para você entender a nossa linha de pensamento, para ver se você está conosco. Mas se a gente está falando de seminários não necessariamente ligados à igreja, como deve ser o posicionamento? Deve ser que tipo de tendência ou não ter tendência nenhuma nesse sentido? Clareza e honestidade, porque a gente tem dois tipos aqui, tradicionalmente, como os seminários confessionalmente funcionam. Nós temos seminários denominacionais. Foi citado o Seminário Batista do Sul, ligado à tradição batista. O seminário em Pindamonhangaba, né, cuja a sua família tem envolvimento, linkado com a tradição das Assembleias de Deus. O seminário presbiteriano, o seminário metodista. Então, cada denominação tem seu seminário. E para ensinar teologia, mas ensinar também os seus distintivos particulares, o que é completamente aceitável. Existe, por outro lado, alguns seminários que são interdenominacionais, que eles se focam em aspectos mais centrais da fé evangélica. Então, eles não são tão preocupados com um distintivo específico de uma denominação. Eles trabalham a teologia de forma mais ali no âmbito central da fé evangélica, né? Então, existem esses dois tipos de seminário operando. O que o pastor ele tem que fazer ele ir até o seminário e, na hora de fazer a parceria, ele ter a clareza da proposta daquele seminário. Então, se o pastor ele lidera ou ele é responsável por uma igreja independente, ele então tem que procurar um seminário interdenominacional. Se ele é ligado a uma denominação que tem como regra, tem como parâmetro a prioridade ou até a quase obrigação de fazer um seminário da denominação ou a orientação de um seminário da denominação, então o pastor tem que buscar aquele caminho. E cabe aos seminários e os pastores terem clareza na hora de conversar. Eu dou aula em 2 seminários interdenominacionais, onde há uma clareza na proposta do seminário. Do tipo, o seminário ele segue uma linha teológica. O seminário ele tem uma ênfase, por exemplo, em missões urbanas. Por estar inserido num contexto urbano, então ele valoriza a reflexão missional dentro do ambiente urbano. Outros seminários já têm as suas ênfases, às vezes uma posição escatológica, às vezes uma determinada percepção no que diz respeito à doutrina da graça de Deus. E aí, o maior problema é a questão doutrinária. O maior problema desse seminário é a questão doutrinária. Porque, como ele falou assim, existem os seminários interdenominacionais, que surgiu não há muito tempo. Antigamente eram os seminários que aplicavam as normas da sua igreja. É assim, nosso seminário é assim, nosso ensinamento é esse. E depois vem, então, um rompimento disso para ter essa liberdade do aluno querer aprender a teologia sem a doutrina da igreja local, da igreja que pertence ao seminário A ou B ou C. Ali, André, só um detalhe. A gente tem que lembrar que não há como o ser humano ele está totalmente na neutralidade. O professor ainda não pensamento. Como. Eu não posso chegar e dizer, vou botar meu aluno lá, ele não vai ter a influência daquele professor na realidade dele, da ideologia dele. Ele não tem como deixar de ser ele. Não é influência dele. Sim, mas não há... É no tocante à aplicação no ensino da doutrina do qual ele acredita por causa da sua igreja. É diferente. Mas o professor ele não vai ensinar algo que ele não crê. Por isso que a prática, ele vai ensinar aquilo que ele pratica. Por isso que o seminário teológico, primeiro que a gente, antes de ser reconhecido ou não, ele começou a perder o seu propósito específico de aperfeiçoamento daquele que tem o chamado. Primeiro é o chamado, fundamental é o chamado. O seminário surgiu para capacitar os chamados. E aí, com o tempo, outros viam a escola bíblica dominical, eu quero só conhecer, não tenho chamado. Só que o problema é o seguinte, nós começamos a colocar dentro dos seminários professores pagos.
E aí a questão de um seminário, para você colocar um aluno num seminário, é R$500, R$700. E aí algumas igrejas não tinham condições. E aí você começa a selecionar um grupo de pessoas que são formadas academicamente, mas que não tinham intimidade. Aí você tem dois polos. O seminário que é espiritual, que busca as questões espirituais, e, por outro lado, você tem um outro seminário que é simplesmente acadêmico. Não, aqui a gente não tem capela, olha, aqui a gente não vai ter a questão, durante a semana, de estar orando, louvando, isso é para dentro da igreja. E aí você vai estar apenas adquirindo conhecimento teológico. Então você começa a criar duas vertentes, separando o propósito principal. E hoje você acaba encontrando igrejas que ela também, dentro da sua visão, ela começa a colocar uma prática, porque você vê o seguinte... toda profissão, você tem a prática daquela profissão. Você nunca vai ser atendido por um médico que ele não tenha uma prática naquilo ali. Aí você pega um pastor que estudou 4 anos num seminário e que não tem prática nenhuma e coloca para pastorear pessoas. Perfeito. Então, teologicamente, ele está capacitado. Mas para lidar com gente... para lidar com a intimidade do Evangelho, ele não está capacitado. Por isso que eu sou super a favor, é uma teoria que ela é muito comum, é uma prática, ela é muito comum nos Estados Unidos. Os antigos puritanos falavam que o pastor ele é um médico de almas. Então, nos Estados Unidos, não tem o conhecimento disso em outro lugar, algumas igrejas trabalham com o conceito de residência, tem igual a medicina, imersão, fazendo uma analogia. mesmo no negócio. Então, a pessoa sai do seminário, ela passa de 1 a 2 anos trabalhando numa igreja, sendo supervisionada por um pastor ou por um colegiado de pastores, para depois ela ir assumir o ministério. Mas muitos seminários tem isso, chamado estágio, que ele vai em algumas igrejas fazer um trabalho, alguma igreja apresentar. Não, mas que bom que você fosse todos. E tudo. Mas que bom que fosse todos que fizessem isso. Mas geralmente depois de formado, mas também tem muito aquilo de pastores que investem. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo, depois a gente volta. Eu quero tocar em 2 assuntos ainda para a gente tentar... Enfim, a gente não pode aprofundar muito porque realmente o assunto é muito extenso, mas eu quero falar um pouco sobre essa questão dos cursos à distância. Qual é o entendimento de você sobre isso? Que é uma coisa que tem acontecido muito, ainda mais com tecnologia no Brasil. É um negócio que tem bombado, cursos à distância, ou por livros, ou através de internet, por aí vai. E também eu quero falar um pouco sobre algumas perguntas também, se der tempo, a gente vai pegar algumas perguntas que foram mandadas pela internet. Não sai daí não, a gente volta já já.